Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Espírito Dr. Ludwig. Na parte da introdução, a gente viu aqui a primeira parte, né, a Revista Espírita, e aí agora a gente vai falar sobre Kardec e a mediunidade de cura. Kardec afirma que a mediunidade curadora é uma das conquistas da doutrina espírita. Essa afirmação nos traz um esclarecimento fundamental. Não existem centros exclusivos de cura, mas sim centros espíritas, que, entre outras atividades, oferece a mediunidade de cura. Desassociá-la do espiritismo é um grande equívoco. Então, a mediunidade de cura, ela está em todos os centros. Faz parte do tratamento espiritual de todos os centros espíritas. Ninguém é o melhor bambambam, né? O escolhido entre tantos centros, aquele centro ele é o de cura. Não, todos os centros espíritas eles são de cura espiritual. Eles são pronto-socorro espiritual. A pessoa está indo lá para poder fazer o tratamento espiritual. E se ela está fazendo um tratamento é porque ela busca uma cura. Essa faculdade orgânica foi catalogada e sistematizada por Allan Kardec. Então, foi através do Allan Kardec que se descobriu que era possível fazer o tratamento espiritual. E merece cuidado e seriedade de análise crítica por parte dos espíritas. Em nossa opinião, quem busca se afastar da mediunidade curadora está se afastando da essência da doutrina dos espíritos. Então, a partir do momento que você desenvolveu a sua mediunidade, você é um médium curador. Você é um médium capaz de sintonizar com um plano maior, é capaz de receber as energias desse plano maior para doar àquele que vá buscar ajuda. Então, o médium, seja ouvinte, sensitivo, ouvidente, ele tem a capacidade, através desse sexto sentido, entrar em contato com o campo espiritual e ajudar, auxiliar o próximo. Isso não é curador? Não tem como desassociar um médium. O médium falar assim, não, eu sou um médium, vou na casa espírita, mas eu não trabalho com cura. Não tem como ele falar isso. Porque ele tem a habilidade, ele tem como, através do sexto sentido dele, através dessa vidência, de ser sensitivo, como eu falei, ou ouvinte, de se desdobrar, ele tem como ajudar. E a ajuda é curadora. Há uma há uma leitura equivocada e oposta ao que a espiritualidade orientou por meio do codificador, quando se afirma que o centro espírita não é um local onde alguém pode ser curado. Então, existem aí algumas leituras que vão contra o que o Allan Kardec dizia. Allan Kardec dizia que todo médium é curador, todo centro espírita é um hospital espiritual. E existem leituras que questionam isso, falam, não, o centro espírita não pode ser para terapia, por exemplo. Centro espírita pode ser um local religioso para receber textos motivacionais que vão impulsionar, que vão motivar pessoas. Mas não, centro espírita não é isso. Centro espírita não pode ser de várias linhas, de várias tendências. Centro espírita, que é centro espírita, calcado nas obras, baseados nas obras do Kardec, ele é um hospital espiritual. O médium é um médium que vai tratar de pessoas, da parte espiritual dessas pessoas, e que pode vir trazer
melhoras na vida das pessoas ou até curas. Ainda que um centro espírita não possua um médium reconhecidamente dotado da faculdade curadora, os espíritos podem agir diretamente no perispírito e ofertar alívio, em alguns casos até a cura do corpo físico. Então, a espiritualidade, ela pode trabalhar por si só. Ela não precisa bem de um médium para trabalhar. Então, você vai lá na casa espírita, você está com um problema espiritual. Esse problema espiritual acarretou um problema no seu físico, uma doença, uma dor de cabeça que nunca passa, por exemplo. Chegando lá na casa espírita, os espíritas que estão lá são aqueles espíritas meia-boca. São aqueles que não estudam, são aqueles que são desregrados, que moralmente têm um padrão vibratório baixo. Então, supondo que isso aconteça, que você entra numa casa espírita onde os espíritas que estão lá não têm uma boa conduta, uma boa moral. A espiritualidade vai trabalhar a pessoa que vai buscar socorro, independente do médium que estiver lá ou não. Já aconteceu casos que nós ficamos sabendo do cara que bebe álcool e vai dar passe. O álcool, por si só, ele já deixa a cabeça confusa, deixa o corpo de uma maneira diferente, o seu padrão vibratório fica diferente, sua energia fica diferente, desequilibrada, relaxada demais, dependendo do efeito que faz aquele álcool. E aí, para a espiritualidade usar o canal que é o corpo do médium, através da sua energia material, através do seu passe, para influenciar, para tratar o assistido, que está indo lá na casa espírita buscar socorro. A espiritualidade passa a energia por fora. Não utiliza o médium, já vai direto no assistido. Pode acontecer isso? Pode. Mas o que acontece no assistido? Ele precisa ver o médium. Muitas das vezes o assistido, ele não acredita naquilo que ele não vê. Ele só acredita que o passe é bom se ele vê um médium lá com a mão sobre a cabeça dele. Se o médium não estiver ali fazendo isso, o paciente não acredita que está sendo tratado. Quantas vezes você entra na casa espírita para assistir uma palestra e o orador lá na frente fala assim, olha, vocês sejam muito bem recebidos aqui na nossa casa, vocês sabem que desde quando vocês entraram lá no portão, vocês estão sendo tratados pela espiritualidade que está vindo conversando com vocês, influenciando, acalmando o coração de vocês, apaziguando os seus pensamentos, equilibrando os seus sentimentos, né? E o orador vai falando e vai envolvendo aquelas pessoas. Quando o orador está falando isso, a equipe espiritual já estava lá na frente mesmo, trabalhando tudo isso que ele falou. Quantas vezes eu sentava no centro no começo, eu tinha até medo, porque o orador falava assim, antes de vocês chegarem, a espiritualidade já estava aqui preparando o ambiente. Eles ajudaram a arrumar as cadeiras. Já tem um monte de espíritos sentados em cadeiras. Você está vendo o centro vazio? Não, que vazio nada. Tem 3, 4 pessoas assim fisicamente assistindo a palestra, mas tem 30 espíritos assistindo que vocês não estão vendo. Então, a espiritualidade, ela vai trabalhar no assistido, independente do médium estar bem ou não. Mas é claro, é óbvio, que se tiver o auxílio do médium encarnado, o trabalho vai sair ainda melhor. É a energia do desencarnado com a energia do encarnado trabalhando pelo bem comum. Por isso que o médium, ele tem que ser mais regrado. Ele tem que ser mais equilibrado. Não é que tem que ser santo, mas tem que estar bem, para ele passar o melhor dele para o próximo que está sendo assistido. O papel do espírita, frisamos, é acolher qualquer coração desmoronado. Atender aos que sofrem é um ato de caridade. Olhar nos olhos, tocar as emoções, ofertar dignidade ao próximo é o pedido dos espíritos para os centros espíritas. Então, os médiuns precisam ter
humildade, empatia. E não é favor para o médium atuar dessa maneira. É uma obrigação, porque nós ganhamos o conhecimento justamente para a gente passar o conhecimento. Se nós temos como dividir. Se nós sabemos, temos como ensinar. Então, não é favor do médium ser assim, tratar bem o assistido. É obrigação, porque ele aprendeu. Muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, ai do médium que não assume direito o seu papel. Não quer assumir compromisso? É melhor não assumir. Porque se assumir, tem que fazer direito. Não é fazer meia boca do jeito que dá. E ninguém aqui está falando que o médium está trabalhando pela pessoa A, B ou C da casa espírita. O médium, ele vai trabalhar pelo assistido. Não interessa quem são os trabalhadores da casa e como eles trabalham. O que importa é o assistido. O médium está indo pelo assistido, para ajudar a pessoa que vai buscar ajuda. É como na sala de aula, o professor não trabalha pelo diretor, pelo secretário de educação, o professor não trabalha pelo pai, ele trabalha pelo aluno. Não importa o que tem em volta dele, o que importa é o aluno. O médium, o que importa é o assistido. Toda vez que o médium sai de casa para ir para o centro espírita, para trabalhar, ele tem que pensar da seguinte forma: eu tenho que ir lá fazer o meu melhor pelo assistido. Isso é ser um espírita. É ter conduta reta. É ter pensamento firme para o bem. É desenvolver o bem. Não importa quem, não importa que situação, não importa o que você vai encontrar em volta. O que importa é a sua intenção. A intenção do médium tem que ser das melhores. Então, Kardec afirma: casa espírita é pronto-socorro espiritual? Sim, todas as casas, todas. Não vem com esse papo de que tal centro tem cura, o outro não tem. Todos os centros espíritas são de cura, porque todos são hospitais espirituais. Todos são para poder transformar moralmente a pessoa. Todos são para se melhorar o ser humano. Então, é lugar de cura. Todos os médiuns, não importa que tipo de mediunidade, é importante para o tratamento e até mesmo da cura do assistido. Mas independente se o assistido vai ter o socorro do médium ou não, ele vai ser tratado pelo espírito que está ali, pelo grupo de espíritos que são trabalhadores daquela casa. Então, de uma forma ou de outra, quem vai para o centro espírita vai ser tratado e ponto. Seja pelos médiuns ou diretamente pelos espíritos. Você vai bater na porta e a porta vai se abrir. Você está pedindo ajuda e vai ter essa ajuda, independente da falha de médiuns ou não. Mas ele coloca aqui: o papel do espírita é forte. Se você quer realmente ser espírita, tem que ter responsabilidade diante daquilo que você quer. Não é bagunça. Não é, hoje eu sou espírita, agora eu não sou. Agora eu quero ser, agora não. Agora eu vou estudar, não, vou parar de estudar. Não. É pegar e dar continuidade. É estar sempre ligado com as atividades mediúnicas de forma séria. Porque pode atrapalhar o trabalho. Não é que vai atrapalhar, mas pode atrapalhar. Dificultar, melhor dizendo. Então, toda casa espírita é hospital espiritual. Todo médium pode ser um médium de cura, sim, porque ele auxilia no tratamento até mesmo chegar num momento de cura. E ele tem que ser disciplinado, tem que trabalhar com amor, dedicado, com aquela sensação de dever e cumprir esse dever com honra. É isso. Por hoje, é isso.